Estamos de volta com a Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre os incêndios na Catedral de Notre Dame, no Museu Nacional do Rio de Janeiro e a importância desses patrimônios para a humanidade. No bloco anterior, o professor Fabiano Ormanese começou a falar sobre a Lei Rouanet aqui no Brasil, que vem sendo modificada e passa por um novo projeto agora esse ano. O professor Fabiano vai mudar bastante, né? Pelo projeto do governo, devem ser aprovados projetos de até R$1 milhão de incentivo, para as pessoas entenderem o que isso toca ou muda diretamente em projetos culturais e na vida das pessoas. Bom, na vida das pessoas, eu acho que o principal impacto nós teremos menos investimentos em arte e em cultura do que nós tínhamos anteriormente. Acho que só é importante lembrar que a Lei Rouanet, quando ela foi criada para ser uma lei de incentivo à cultura e que, na verdade, o que acontece? As empresas já devem o seu imposto de renda, né, como todos nós fazemos lá a nossa declaração de imposto de renda, e com um projeto de captação, o que elas podem fazer? Elas investem parte desse dinheiro em um projeto. Então, em vez de pagarem para a Receita Federal, né, pagarem em forma de tributos, esse dinheiro é investido. Portanto, já é um dinheiro devido. Não se trata de desviar de nenhum lugar ou de deixar de pagar. Acho que isso é importante ressaltar. A mudança da legislação, ela afeta diretamente a quantidade de projetos que provavelmente nós teremos e o valor desses projetos. Porque, às vezes, a gente pensa assim, R$1 milhão, parece muito dinheiro. É muito dinheiro em se tratando de pessoa física, em se tratando de uma ação pontual. Mas é pouco dinheiro quando se trata, por exemplo, de manutenção de um museu, realização de uma grande exposição. Não é? Por exemplo, várias exposições foram realizadas no Brasil nos últimos anos, inclusive com obras vindas de museus importantes. Eu me lembro dos Impressionistas, que foi realizado em São Paulo. As obras vieram do Museu d'Orsay, que é um dos principais museus de Paris. Não é? E que foram custeadas, receberam o benefício da Lei Rouanet. Com este valor, provavelmente uma exposição desse porte não será mais realizada, porque esse dinheiro não é suficiente para essa atividade, né? Só para vocês terem uma ideia de como isso acontece. Quando vem uma exposição como essa, né, em que obras saem de um importante museu, vão atravessar o oceano e vão ficar expostas aqui no Brasil. Essas obras vêm, inclusive, em aviões diferentes. Não vamos colocar todas as obras no mesmo avião, por uma questão de segurança, não é? Então, imagine... Cada obra em um avião diferente. Entendi. Justamente porque, se por acaso este avião cair, entrar em pane, qualquer coisa, não se perdem todas as obras, imagine. Então, tem todo um processo logístico que é extremamente caro, né? É preciso investir em segurança, é preciso investir em infraestrutura, é preciso, evidentemente, pagar para que essas obras possam sair desses museus, né? Seja feito esse intercâmbio. Então, quer dizer, R$1 milhão não é muito dinheiro quando se fala em uma grande exposição, quando se fala em manutenção de um museu, por exemplo. E aí a Lei Rouanet talvez tenha ficado taxada de ser algo fraudulento, digamos assim, por alguns projetos e que, como tudo no Brasil, falta investigação, falta fiscalização. Talvez, professor Lindenau, falte olhar com mais carinho para a Lei Rouanet, para que não aconteçam fraudes no meio do caminho? Acho que o maior problema não foi nem fraude. A Lei Rouanet, como o professor Fabiano disse, foi criada em 1991, estava ligada ao próprio Sérgio Rouanet, como ministro da Cultura, né, na época do Fernando Collor, e tinha a ver com incentivos fiscais do imposto de renda. Então, isso tem a ver com subsídio, na verdade, que o Estado dá para as próprias empresas. Não é uma grana que você pega e dá para o fulano fazer o Museu do Trabalhador, sei lá, em São Bernardo. Se trata de incentivos fiscais de dinheiro que já era devido e que seria utilizado para o mundo cultural. O problema é que a Lei Rouanet virou arma de combate ideológico. Muitas pessoas que eram contra ela e diziam que era coisa de gente que não tem o que fazer, na verdade também utilizavam. Então, assim, virou arma de combate, virou disputa ideológica, quando na verdade eram interpretações equivocadas do propósito de incentivo fiscal, porque não estava falando de uma lei que tinha uma reserva de dinheiro
do Estado, do contribuinte, para você entregar para uma peça de teatro, para uma exposição como essa. Se tratava de imposto de renda das próprias empresas. Então, é um financiamento que não tem a ver com o bolso do povo, entende? Só que, em geral, tem a ver com algo básico. Tudo que é do povo na história do Brasil, ou costuma ser do povo na história do Brasil, do samba à capoeira e outras manifestações, e aí isso envolve depois as próprias peças de teatro, que são mais críticas e etc., começou a ser visto por certos grupos como algo inútil, algo que tem que ser marginal, algo que não é bacana, algo que fere os costumes e a moral, quando na verdade não é isso, são exercícios de cidadania, são como as pessoas veem no presente o seu passado, suas memórias, suas histórias. Então aí ficou toda essa bagunça de equívoco de interpretação da lei, quando na verdade era um incentivo interessante, cheio de problemas também, poderia ser ampliado, nunca foi, e virou arma de combate na disputa, inclusive eleitoral. Uma pena para todo mundo, na verdade. É uma pena para todo mundo. E a gente vem falando aqui bastante no programa da diferença entre como a cultura é tratada no Brasil e na Europa. Então, para a gente falar um pouco sobre o incêndio que atingiu a Catedral de Notre Dame e a comoção que isso causou no povo europeu, a gente vai ver uma reportagem que mostra a importância dela, da memória da Catedral de Notre Dame para os franceses e também para o mundo. Olha só. O mundo católico foi abalado quando o incêndio se alastrou, consumindo a Catedral de Notre Dame, lançando chamas e fumaça para o ar. Por mais de 20 anos, Elizabeth Levy trabalhou como historiadora de arte no Vaticano. Ela comenta sobre o que a destruição desta catedral significa. Eu acho que há algo realmente notável sobre Notre Dame. Muitas pessoas a tinham como algo sólido, principalmente o que Notre Dame é em coletivo. É como o Papa Francisco disse, é uma joia histórica de uma memória coletiva, é uma memória coletiva da fé. Levy expressou que esse grupo coletivo abraçou os bons e maus dias, greves, tumultos, a revolução, o secularismo e até mesmo a negligência. No entanto, a catedral permaneceu. Quando a França cristã, a filha mais velha da igreja, a primeira nação, se tornou cristã, eles construíram esta incrível igreja nesta ilha, dedicando seu centro geográfico à Mãe de Deus. Todos ajudaram, tudo era parte, todo mundo fazia parte disso. Esta é uma expressão do povo, do amor de Deus. O presidente francês Emmanuel Macron fez um apelo, pedindo ajuda para reconstruir a catedral em 5 anos. Mais de 800 milhões de euros em doações chegaram. As pessoas estão se recuperando. Elas se juntam, algumas porque é um artefato cultural, algumas de joelhos orando, algumas em pé e cantando. Mas você sabe o que estamos vendo? Estamos olhando um povo se reunir, e isso é eclesial. Então ainda está fazendo o trabalho de unir as pessoas. Da França para os Estados Unidos e até para o Vaticano, os países estão oferecendo apoio. Na verdade, o presidente Trump chamou o Papa Francisco para expressar sua proximidade à luz do evento. É um evento que até uniu pessoas improváveis aí, né? Em torno do mesmo objetivo, que é reconstruir a Catedral de Notre Dame. Vocês poderiam contar para nós um pouco da história dessa catedral? Por que ela é tão importante, esse monumento aí de quase 1000 anos de história? Bom, eu vou falar de algumas perspectivas que a Elizabeth aponta na entrevista, né? O fato dela ter tantos séculos, mais de 800 anos de história, vamos falar que ela é milenar praticamente, sim, envolve uma memória e uma história cristã, católica, mas depois, a partir do momento que no século XIX a França se torna a capital cultural do mundo, da modernidade, sim, ela se torna patrimônio da humanidade. Aí no século XX isso é consolidado pela Unesco. E o interessante ela passou por tantas transformações, passou por tantos eventos históricos traumáticos e ela permaneceu. Então, o primeiro ponto fundamental de qualquer discussão patrimonial envolve algo muito básico, mas que a gente esquece. Patrimônio só existe em função das pessoas. Então, narrar a história da construção da Notre Dame de Paris, a Nossa Senhora, né, de Paris, é narrar a história das corporações de ofício, dos artesãos, dos pedreiros medievais.
é narrar a história da própria eclésia ali reunida e que tinha uma visão artística, narrar a fé das pessoas. Então aquilo é obra da fé humana, mas também é obra do engenho humano, é obra do cálculo, é obra dos pedreiros, é obra do artesão. Então todo o patrimônio é sempre social e emana do social. Então a Notre Dame tem esse apelo monumental ligado à memória social, à história da sociedade. E aí o interessante é que ela passa pela Revolução Francesa, que era uma revolução bem anticlerical, tinha como crítica também a igreja, né? E aí ela sobrevive. Aí passa por várias revoluções ao longo do século XIX, 1830 teve uma revolução em Paris. Paris no século XIX é o palco das grandes revoluções que são o termômetro daquilo que viria a ser o mundo do século XX. Dou como exemplo a de 1848 e principalmente a Comuna de Paris de 1871, que usam aquele espaço e eventualmente atacam, mas nada disso comprometeu a integridade da igreja. Nesse mesmo momento, entre 1848 e 1871, Victor Hugo estava escrevendo sobre ela. Falou, ó, tudo bem, vocês são revolucionários, mas olha, tem um patrimônio aqui, vamos prestar atenção nele, nesse gótico impressionante. E aí o caso mais emblemático, a meu ver, e é a última coisa que eu falo para não me alongar muito, no século XX, é que tem a expansão nazista, o Hitler invade a França, ele tinha uma fixação por Paris de quem conhecia parte da história da arte, história da cidade, ele queria fazer uma Berlim que fosse uma Paris, né, de alguma maneira, e aí ele marcha debaixo da Torre Eiffel, tem toda essa simbologia. Só que quando os nazis começam a perder, os aliados estão chegando perto do Rio Sena, franceses, ingleses e norte-americanos, e pelo outro lado vem vindo os soviéticos e os nazistas estão sendo cercados. Paris começa toda uma reação e tem a resistência francesa. Tem isso, plaquinhas no metrô, isso é uma memória, tem nos cemitérios mostrando a resistência francesa lutando contra o nazismo. E o que o Hitler manda? Manda o general nazista governador de Paris, da Paris ocupada, explodir a cidade. Esse homem se chamava von Choltitz. E o Choltitz tem uma ordem clara do Führer: explodam Paris, destruam Paris. Quer dizer, destruam o quê? A memória grandiosa na Notre Dame, já existia, claro, desde o final do século XIX a Torre Eiffel, que é bem mais recente, mas é tão famosa quanto. As pontes maravilhosas, Alexandre II, o Arco do Triunfo. O Sena ia inundar milhares, na verdade milhões de pessoas iam morrer, e todos os grandes monumentos da Paris, museu a céu aberto. E essa Paris que a gente conhece, ela é resultado das reformas do Barão de Haussmann, os boulevards, a elegância, os prédios palacetes, né? Então Paris, tal qual a gente conhece, ia ser destruída, inclusive a Notre Dame. Ia acabar. Ia acabar. Aí o que a resistência faz? Junto com um diplomata, convence o Choltitz a não explodir Paris. Tem uma cena, inclusive, isso foi peça de teatro, depois virou filme, em que o diplomata abre a janela assim, do hotel que o general nazista está e fala: general, é isso que você quer destruir? Então eles se juntam no esforço de não explodir um patrimônio que é um patrimônio da humanidade. Então, vejam, aí a Notre Dame passa por tudo isso, sobrevive ao nazismo e não sobrevive a um incêndio. Que, claro, por mais que seja uma tragédia, uma fatalidade, na verdade já tinha ali cortes de verba para a cultura na França. Já existia indício que poderia acontecer. Isso, há 3 anos atrás tinha partes dela caindo. Então, assim, não é de uma hora para outra. Então tem um certo descaso ali também, que não é só brasileiro. Vamos falar desse descaso, então, no próximo bloco? A gente volta já, então, com Ação Nacional. Até já.